E finalmente acabou a novela e o Flamengo contrata o jogador Alan em definitivo. O Flamengo comprou o jogador junto ao Galo, gente. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre a situação do De La Cruz. Qual é a situação do De La Cruz? O De La Cruz que se pronunciou pela primeira vez sobre o interesse do Flamengo nele, sobre a possível saída dele. Vou estar falando sobre isso e peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube e eu tenho visto o crescimento desse canal e é você que tem feito esse canal crescer cada vez mais, gente. Quando você clica no botão de gostei, você mostra pro YouTube que esse vídeo pode chegar a outras pessoas. E esse é o canal Futebol Expressivo e a gente está sempre falando de Flamengo. E já começar falando sobre essa boa notícia, gente, finalmente acabou a novela e o Flamengo contratou em definitivo o jogador Alan. A notícia é do Vene Casagrande. A notícia é a seguinte: o Flamengo fecha a compra do Alan junto ao Atlético Mineiro. Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo conseguiu consolidar ali a negociação com o jogador e com o clube, no valor de 9 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo vai pagar 7 milhões e meio de euros para o Galo e o jogador, se ele cumprir o percentual de jogos que colocaram no contrato, o Flamengo vai pagar mais 1 milhão e meio de euros para o Galo. Ou seja, de começo 7 milhões e meio e o Flamengo vai ter o jogador ali já para poder... E o Flamengo já vai ter o jogador ali para poder iniciar os trabalhos. Na próxima semana ele já vai poder estar se apresentando, gente. Muito feliz porque essa negociação estava travada. A negociação não estava andando de jeito nenhum. Justamente por conta do Galo não querer vender o jogador, da torcida ficar em cima para não vender também, e ficou uma pressão de todos os lados, porque a torcida não queria vender, o departamento financeiro queria que vendesse justamente para poder ajudar nas dívidas do clube, a comissão técnica do Kudê, que saiu, que era o técnico do Galo, fez pressão para que o jogador não saísse. O jogador queria sair, foi pressão de todos os lados e o Flamengo em cima, querendo contratar. O Galo tinha dito não e depois voltou a negociar com o Flamengo. O jogador fez bastante pressão por conta de uma dívida que o Galo tinha com eles. E finalmente conseguiram chegar a um acordo. E nas próximas horas o Flamengo deve anunciar o jogador de forma oficial nas suas redes sociais, gente. Isso é muito legal porque a gente torceu muito para que isso acontecesse e finalmente tem acontecido. O Alan de fato vai ser jogador do Flamengo, só falta ali assinar o contrato e já foram acionados os advogados do Alan, do Flamengo e do Galo, justamente para fazer essa troca de documentos e, de fato, o jogador assinar o contrato. Muito bom saber disso. É mais um reforço aí que vem para ajudar o Flamengo. O Flamengo que jogou ontem, jogou muito mal, tomou uma surra do Bragantino. E a gente viu que o Flamengo perdeu muito por não ter um meio de campo sólido. Ou seja, teve escolha do São Paulo, teve erro dos jogadores que jogaram mal demais. Mas a gente viu que a gente precisa realmente reforçar o Flamengo e principalmente no setor de meio campo. Então o Alan é uma contratação muito boa, é um jogador muito técnico que ajuda muito também na marcação. E falando também sobre a situação do De La Cruz, gente, o jogador se pronunciou pela primeira vez sobre o interesse do Flamengo nele, sobre a sua possível saída, sobre o seu futuro. O jogador que tem muito respeito pelo River Plate, mas entende que quer respirar novos ares, que ele pode fazer isso e que o River Plate não pode segurar ele, só que ele não pôde dizer essas coisas. Então, isso são notícias que vêm do staff do jogador, de pessoas ligadas a ele, e o que ele disse foi o seguinte, abre aspas para ele: tem gente trabalhando e eu sei que farão o melhor. Ou seja, se tem gente trabalhando, tem a ver com a saída dele. Sei que tem gente trabalhando e que farão o melhor para mim e para o clube, quando for o momento. Eu estou muito tranquilo aqui e tenho a cabeça no River Plate. Ou seja, ele deixa claro que ele é grato ao River Plate. E é muito bom que gostem do meu nome, que estejam especulando o nome dele. Ou seja, ele tem gostado do que o Flamengo tem feito, do esforço que o Flamengo tem feito. Mas prestes a se classificar para as oitavas de final, seria egoísta da minha parte eu falar do meu futuro agora. Ou seja, o jogador, ele deixa no ar, não descarta uma possível saída, não fala sobre o Flamengo, mas também fala que estão trabalhando na situação. Então o jogador está ciente que o Flamengo está em cima, que o Flamengo quer o jogador justamente pela qualidade que ele tem. Ele sabe da qualidade que ele tem. Por isso que o Flamengo está insistindo até o momento e o River Plate vai responder o Flamengo ainda sobre isso. Só que eles estão esperando o jogo do dia 28. Dia 28 vai ter o jogo da Libertadores, o último jogo da fase de grupos. E esse jogo vai definir se o River Plate vai se classificar ou não. Então depois disso a gente vai saber se o jogador vai realmente pisar no Flamengo ou não, né? Espero que sim, espero que ele venha. Ainda mais porque chegando o Alan, tem ali o Luiz Araújo que chegou. O Luiz Araújo joga ali na do Everton Ribeiro espetado pela ponta. Teve outro reforço também, o goleiro Agostinho Rossi.
Gente, e assim vai chegando os reforços do Flamengo. Então, eu espero que o Flamengo se reforce cada vez mais. Gente, falar sobre o Flamengo que treinou hoje e o Flamengo viaja amanhã para Santos, justamente para enfrentar o time do Santos. E, gente, vai ser jogo de portões fechados. Vai lembrar o quê? A pandemia, né? Na pandemia que a gente teve jogos sem torcida. E isso aconteceu porque na partida entre Santos e Corinthians, a torcida do Santos, gente, começou a jogar coisas dentro do campo, jogar bomba, jogar morteiro, jogar sinalizador, jogar objetos pessoais nos jogadores e fez ali com que a partida terminasse 2 ou 3 minutos antes. A partida que era para acabar em 45, acabou em 42 minutos, não teve acréscimo, não teve nada. O Corinthians venceu, acabou a partida, aquele inferno, os torcedores do Santos querendo invadir, e isso resultou com que o jogo do Santos e do Flamengo agora fosse sem público. Isso é muito chato porque tira a emoção. A gente sabe que a Vila Belmiro é bem pertinho ali, os torcedores é bem pertinho do campo, tem pouco espaço ali. Então, mesmo não sendo um lugar tão grande que possa colocar muita gente, é um lugar que é perigoso ali para os jogadores serem atingidos por algumas coisas. E outro time que teve a mesma punição foi o Vasco. O Vasco que perdeu o último jogo e a torcida começou a fazer uma loucura lá em São Januário, começou a quebrar as coisas, começou a enfrentar a polícia e teve o mesmo tipo de punição. Esses dois times, preventivamente, vão ficar 30 dias sem ter torcida em jogos em casa. Não vai ter torcida, nem torcida visitante. Jogos na casa do adversário, eles simplesmente não terão a sua torcida, só a torcida do adversário. Ou seja, isso é muito bom para esses times, para esses torcedores desses times aprenderem que o clube deles está sendo prejudicado com isso. Então, nessa partida de agora, o Flamengo vai jogar sem a sua torcida apoiando. A gente vai entender tudo o que está acontecendo na partida, porque se não tem barulho de torcida, a gente consegue ouvir tudo pelos microfones. E a gente vai saber tudo o que estiver acontecendo ali dentro do campo. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa loucura que está acontecendo no futebol brasileiro, gente. A gente tomou uma porrada agora contra o Bragantino e mesmo assim a torcida do Flamengo não faz essas coisas não. Não invade o Maracanã, faz protesto no CT, lá no Ninho do Urubu, mas em nenhum momento quebraram nada. Teve outros protestos mais aguçados em alguns momentos, quando o time estava numa situação muito pior, teve. Isso acontece. Mas dessa forma, não. Gente, hoje o que repercutiu muito foi a derrota do Flamengo. Porque hoje só dava isso nos noticiários esportivos, todo mundo falando disso. Porque ninguém acreditava que o Flamengo ia perder, gente. Ninguém acreditava que o Flamengo ia perder daquela maneira, que ia jogar de uma forma vergonhosa como jogou. De verdade, o Flamengo parece que não entrou em campo, parece que só assistiu o jogo de dentro do campo. Aí a gente vê o Sampaoli que colocou a culpa nos jogadores e eu concordei com ele nisso. Mas eu também não tirei a culpa do Sampaoli. Léo Pereira na lateral, Pedro lá na frente não rendendo nada, Davi Luiz chutando a bola igual um maluco lá pra frente. Davi Luiz estava fazendo isso desde o primeiro tempo. Se o Davi Luiz está fazendo isso desde o começo do jogo, chegava no intervalo e falava: Ô Davi Luiz, tu tá ficando maluco? O que a gente treinou? Tá jogando a bola lá pra frente pra quê? Tá quebrando o jogo toda hora por quê? Sendo que a característica dos jogadores do Flamengo, Arrascaeta e Everton Ribeiro, é o quê? Eles terem a bola para eles não ficarem cansados, porque os jogadores não têm aquele condicionamento físico que a gente espera. Eles não têm isso, nem Everton Ribeiro nem Arrascaeta. Ou seja, esses jogadores que não têm isso precisam ter a bola, gente. Senão eles se cansam e não rendem nada. E o São Paulo ele montou um time mal por quê? No meio-campo, Thiago Maia e Gerson. Dois volantes que juntos não rendem. Se não tiver ali um apoio, se não tiver um volante ali que ajude eles, que é o Pulgar. O Pulgar que tem feito isso. Aí o cara começa o jogo com os titulares, começa o jogo com um time alternativo, na verdade, e no finalzinho que ele vai colocar os jogadores que a gente queria ver. A gente queria ver desde o começo. Pelo menos o Felipe Luiz na lateral. Até agora eu não entendo porque o Felipe Luiz não jogou. Nem pesquisei por que ele não jogou. Não sei se ele estava lesionado. Posso estar falando besteira aqui. Mas ele tinha o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas não estava lesionado. E se ele podia jogar 30 minutos finais, 15 minutos finais, ele poderia jogar os iniciais. E você ganha um jogo, não é no final não, é no começo. No final você às vezes consegue resultados ali na dificuldade, na sofrência. Mas resultado mesmo você constrói no começo do jogo, pra você ficar tranquilo. Mas não, no final de tudo ele fez aquilo que a gente queria, e colocou os jogadores ali. No finalzinho eles não resolveram absolutamente nada. Como você vai resolver um jogo que tá 4-0? Hein? Sendo que falta ali 10, 15 minutos pra acabar a partida. Não tem como.
Não tem como fazer isso. Então, pra mim, o São Paulo ele pecou muito ontem. Gostei dele ter jogado a culpa nos jogadores, dele ter falado. A gente não treinou isso. A gente não esperava isso. Os jogadores, eu não posso entrar em campo. Os jogadores que estavam dentro de campo, eles tinham que correr, eles tinham que fazer o esforço deles. Porque tem vezes, gente, que igual o Vitor Pereira, ele tava ali no Flamengo. A gente viu os jogadores correndo por ele. Via aí muito os jogadores se entregando ali pro Vitor Pereira, correndo, correndo, correndo. Só que parecia que os jogadores estavam correndo errado. Já agora com o Sampaoli, tem jogos que os jogadores parecem que querem ganhar e tem jogos que parece que não estão nem aí. É o que fica, parece que fica isso na mente deles. Parece, não, gente, vamos combinar aqui, vamos ganhar só esse jogo. Gente, eu tô falando uma suposição aqui, tá? O que eu penso, o que parece pra mim. Não que os jogadores façam isso, tá? Não vou criar polêmica aqui, ficar falando coisas que não sei, coisas que não é verdade, mas é o que aparenta. Parece que eles querem, parece que eles selecionam os jogos que eles querem jogar bem, que eles querem se entregar. E toda vez que o jogo tá ruim, toda vez que o jogo vai ser um jogo péssimo, você pode observar no comecinho da partida o Davi Luiz que vai começar a quebrar umas bolas lá pra frente. Por quê? Parece que o time não tem transição ofensiva, gente. Parece que treina, 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 treina. Na hora de montar o time, ele não monta aquilo que ele queria. Então a culpa é dos jogadores e a culpa também é do Sampaoli, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida de ontem, desse fiasco do Flamengo. Tô repercutindo, tô falando disso até hoje porque tá entalado aqui a raiva que eu passei ontem vendo esse jogo. Então é isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho. Eu tô resfriado, tá horrível pra falar aqui com vocês, mas o meu compromisso com vocês não falha. Todos os dias aqui eu trago vídeos, 2 vídeos falando sobre o Flamengo, um de manhã logo cedo falando sobre as notícias de ontem, o que surgir na madrugada, e um vídeo agora à noite falando sobre as notícias de tarde. Então você está sempre bem informado se você se inscrever no canal e deixar o like. Tamo junto, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Vambora, valeu.